E aí, pessoal? Fiquei preocupado, muito preocupado com uma informação que eu recebi, que foi passada pelo repórter Matheus Dávila no Esporte Notícia da Band, hoje à tarde. Alguns dias atrás eu coloquei aqui que o Grêmio havia encaminhado de forma importante as renovações de Elias e Diego Rosa, mas parece que uma não caminhou como eu imaginava. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Por que da minha preocupação? Vamos lá, não deixem de curtir o canal. Mas por que a minha preocupação nesse momento com essa questão? Porque nós sabemos que o mundo do futebol ele começa a girar todo para a categoria de base. Todo ele vai começar a girar para a categoria de base e investimento na base. E eu não me canso de falar aqui que esse é um dos méritos do Grêmio. Nós tivemos aí no início da temporada, mais para o final de fevereiro, o problema envolvendo o Ferreira, que acabou não fechando a sua renovação e indo treinar em separado lá em Eldorado com o grupo de transição. E isso foi muito criticado em determinado momento, mas mais do que criticado, isso foi uma situação que foi imposta em razão da não renovação. Ele que terminaria o contrato, que termina o contrato na metade do ano que vem. E o Grêmio tem dois jogadores, duas pérolas, como eu gosto de chamar, ou duas joias, que fizeram grande campanha na Copa São Paulo, que são Elias, o atacante, e Diego Rosa, o volante, e eles seriam os jogadores importantes desse processo aí de construção do Grêmio. E eu, inclusive, falei aqui, e esse é o pedido do técnico Renato, eles iriam fazer parte do grupo principal já nesse recomeço do futebol a partir da volta pós-pandemia. Só que um dos pontos principais, e essa talvez seja a discussão do momento, seria uma renovação de contrato, porque eles têm contrato até o final do ano que vem. Em cima desse contrato até o final do ano que vem, nós teríamos que naturalmente ter um contrato maior, porque eles teriam a visibilidade do profissional do Grêmio, algo que eles não têm hoje. Lembrando que Diego Rosa e Elias, mesmo indo muito bem na Taça São Paulo, ainda são jovens e precisam com muita tranquilidade caminhar até virar grandes jogadores. Diego Rosa. O Elias a gente não tem informação. O que trouxe o Matheus Dávila hoje é que Diego Rosa deu uma complicada na renovação, na possibilidade de prorrogação do contrato. E Diego Rosa é a pérola da hora. Ele foi um dos principais jogadores do time sub-17 campeão do mundo. Ele é tido como um dos principais volantes dessa geração. Ele joga de área a área, é um jogador alto, de pé direito, bate muito bem na bola, tem toda a bola parada da seleção brasileira e no time sub-20 do Grêmio, mesmo ele com 18 anos, também foi o dono das ações. Ele é uma pérola, um jogador diferenciado. Mas essa, vamos dizer assim, vírgula que se criou nesse contrato, que acabou não dando a chance do Grêmio renovar nesse momento, pode, de fato, complicar um pouco esse caminho. E eu falo isso pode, porque, na verdade, o Grêmio não falou sobre esse assunto. Em tese, isso é feito ainda em gabinete, só que aquela ideia de renovação relativamente tranquila acaba não se confirmando a partir da informação do Matheus Dávila. Então, é preciso ficar atento. Por quê? Porque tudo vai ser direcionado para a base. Tudo cada vez mais, todos os ambientes do futebol vão se direcionar para a base. E nós temos uma base muito forte. E isso pode, muitas vezes, acarretar também dificuldades de renovação. Por quê? Porque todos estão sabendo que o caminho é esse. Essa realidade é uma realidade que, de certa forma, preocupa, porque nós estamos vendo claramente que existem, muitas vezes, jogadores que têm sondagens já importantes com clubes grandes da Europa. O Diego Rosa, por exemplo, já foi noticiado que a Juventus tentou sondá-lo, própria Inter de Milão, ou seja, é um jogador que está na visão dos grandes da Europa e é muito jovem e é muito talentoso. Então, são situações que de certa maneira preocupam. A notícia é essa, não evoluiu como se imaginou a questão da renovação do Diego Rosa. O que preocupa, o Elias não está em discussão nesse momento. O Elias parece que a coisa andou como a gente tinha imaginado. Mas o Diego Rosa, em algum momento, isso não caminhou com a mesma velocidade. Isso pode atrapalhar. Vamos acompanhar os próximos capítulos com certa preocupação. Eu confesso para vocês que me preocupei,
porque acredito demais nele e acredito demais que ele no Grêmio vai dar o salto e vai virar o super jogador que a gente imagina. Mas nesse momento, em razão dessa dificuldade que a gente está vendo, a gente precisa cada vez mais ter tranquilidade. Então, vamos ficar de olho nos próximos capítulos e rezar para que tudo caminhe bem, porque o Grêmio precisa desse jogador e tenho certeza, esse jogador, ele no Grêmio vai ser o jogador que a gente espera. A gente sabe que ele tem talento e ele, se conseguir ter um caminho natural dentro do Grêmio, ele vai ser um jogador de primeiríssima linha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.